Alguém já te ofereceu alguma proposta que parecia uma coisa boa, mas você pensou bem e viu que não era coisa de Deus? Neste vídeo, você vai entender como não cair nas ciladas do inimigo, que ele faz de tudo para você cair nas armadilhas que ele oferece, através de propostas que parecem prazerosas, mas que no fim ela pode te levar para o fundo do poço. Vamos ver um exemplo de alguém que caiu na cilada do inimigo e como consequência afetou a humanidade inteira? No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4 ao 6, diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele conseguiu enganar Eva, afirmando a ela que era mentira, que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ela morreria. O inimigo, ele sabe quais são os nossos pontos fracos. O diabo, ele usa artimanhas e estratégias para nos enganar a todo momento. Você percebe que ele escolheu a serpente, que era o animal mais astuto que existia. Era o animal mais astuto, mais sagaz e mais esperto. Então, se nós pensarmos bem, ele poderia usar qualquer outro animal. Só que ele escolheu um animal que seria mais fácil de utilizá-lo para enganar Eva. Talvez se ele tivesse utilizado qualquer outro animal, ele não conseguiria ter enganado. Outra estratégia que o diabo utilizou é que ele, ao invés de falar direto com Adão para oferecer a proposta de comer do fruto, ele foi primeiro falar com Eva. E após enganar a Eva, ela foi falar com o marido. E a gente sabe que Eva era uma mulher com certeza atraente, a mulher mais bonita que já existiu. E ela, com toda a beleza dela, chegou para Adão falando que poderia comer do fruto, que não teria problema nenhum. E ela acabou convencendo Adão a também comer do fruto, e a partir daí iniciou-se o pecado. A partir daí surgiu toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, a necessidade de trabalhar, dor no parto e muitas outras coisas ruins que acontecem hoje em dia. Tudo isso se originou da desobediência de Adão e Eva. Com isso, nós aprendemos que precisamos tomar muito cuidado com as propostas que o inimigo nos oferece, porque a princípio parece algo muito bom, mas depois ele pode nos condenar. A própria palavra de Deus diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O mundo, ele pode nos oferecer muitas propostas que parecem plausíveis aos nossos olhos, que pode trazer uma felicidade passageira, mas com o passar do dia, a tristeza, ela vem em breve com certeza. Nem tudo que é atraente para nós significa que é bom. Nós sabemos que existem templos enormes, templos belos e lindos, só que dentro desses templos tem pessoas que não honram a Deus verdadeiramente. Elas estão preocupadas mais em receber prosperidade, fama, aplausos, e esquece de adorar a Deus verdadeiramente. A própria palavra de Deus diz que muitos honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Muitas pessoas se dão mal porque elas se casam com outra pessoa apenas pela beleza e não pelo caráter dela. E qual o resultado disso? Elas se frustram. A palavra de Deus diz também sobre pessoas que elas são bonitas por fora, mas por dentro elas estão podres. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27 diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia.
Para quem não sabe, sepulcro caiado são túmulos pintados de branco ou revestidos de cal. Então, nós sabemos que tem muitas pessoas que se dizem que são cristãs, que são crentes, são evangélicas e líderes religiosos, porém, só da boca para fora, porque por dentro elas estão podres e só sabem transmitir o mal. E o que nós podemos fazer para não cair nas ciladas do inimigo, que ela vem todos os dias para nos tragar? Nós precisamos orar a Deus e ser vigilantes a todo momento, como a oração que Jesus nos ensinou, para pedirmos para Deus não nos deixar cair em tentação e nos livrar de todo o mal. Então, que a nossa beleza seja principalmente interna e não apenas no exterior. Mas digam vocês nos comentários se vocês conhecem pessoas que aparentemente elas parecem realmente cristãs, mas quando a gente conhece ela verdadeiramente, a gente vê que ela não tem uma vida exemplar. Você tem algum exemplo de alguma proposta que parecia boa na sua vida, que parecia atraente, prazerosa, e depois você percebeu que tudo aquilo era coisas que não eram de Deus, que só iriam prejudicar a sua vida? Que possamos meditar na palavra de Deus e buscar conhecimento cada vez mais dele, para que ele possa nos direcionar, para que possamos buscar aquilo que realmente importa nesta vida, a vida eterna. Precisamos ter muito cuidado, porque o diabo, ele nos conhece, ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Então, ele vai te oferecer tudo aquilo que você deseja. Imagina um recém-convertido que era viciado em bebidas alcoólicas, em drogas ou pornografia. O diabo, ele vai usar isso contra você. Ele vai proporcionar muitas propostas para você voltar a cair no pecado que você caía anteriormente. E a batalha não é mais física, a batalha é uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E o diabo, ele não está de brincadeira. Ele quer nos tragar a todo momento, ele quer destruir as famílias. E ele faz de tudo para desviar a nossa atenção, para desviar o nosso caminho, para que nós saiamos daquele caminho que traz a salvação, que é o caminho de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos ficar de olhos bem abertos para não nos desviarmos do caminho de Deus. Amém? Que possamos meditar nessa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.